foi descoberta vida em Próxima B e é diferente de tudo o que imaginamos. O telescópio James Webb detectou algo extraordinário, sinais de sobrevivência em um mundo de calor escaldante e escuridão infinita. Próxima B, a apenas 25 anos-luz de distância, é um lugar onde metade do planeta está sempre em chamas, enquanto o outro lado permanece eternamente congelado. Vamos ver que mistérios esse mundo crepuscular revela, porque o que encontramos é apenas o começo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Entre calor escaldante e escuridão eterna. Próxima B é um planeta apenas 30% maior que a Terra. Sua estrela hospedeira, Próxima Centauri, não se parece em nada com a esfera flamejante que vemos todos os dias. Neste planeta, um ano dura o piscar de olhos, apenas 11 dias. Ele está tão perto de sua estrela que, se você estivesse em sua superfície rochosa, quase poderia cumprimentar Próxima Centauri com um toque de mãos. Apenas 7 milhões de quilômetros os separam. Isso equivale a menos de 5% da distância da Terra ao nosso Sol. O resultado? Próxima B enfrenta condições extremas, mas há um segredo sob sua superfície hostil que pode mudar tudo o que sabemos sobre mundos distantes. Este é um lugar que os cientistas chamam de travado por marés. Um lado do planeta está sempre voltado para sua estrela, absorvendo calor implacável, enquanto o outro lado está preso em uma noite eterna, mais fria que um inverno ártico. É como viver em um fogão, um lado fervendo e o outro congelando. Isso faz você se perguntar se algo poderia sobreviver em um ambiente tão hostil. Mesmo que possa haver água líquida na zona temperada entre o dia e a noite, o restante do planeta? Esqueça. E não se trata apenas de temperaturas extremas. O planeta também enfrenta uma atividade estelar violenta. Próxima Centauri gosta de ter ataques de fúria, lançando erupções massivas que podem devastar qualquer coisa em seu caminho. Imagine erupções solares 100 vezes mais intensas do que as que recebemos do nosso Sol. Se você fosse um pequeno micróbio tentando sobreviver, boa sorte. Só a radiação já tornaria a sobrevivência um desafio monumental. Apesar de tudo isso, o planeta ainda desperta sonhos. Por quê? Porque está perto. É intrigante e diferente de tudo o que já conhecemos. Ele oferece um vislumbre do que pode ser possível, uma chance de que, talvez, só talvez, a vida tenha encontrado uma maneira de se adaptar a esses extremos brutais. Se existir vida lá, seria algo incrivelmente resistente e resiliente. Isso nos faz refletir sobre o que a vida realmente precisa para sobreviver e o que é apenas um luxo. Explorar esse planeta não é apenas sobre encontrar vida, é sobre entender a diversidade impressionante de planetas que existem no universo. Nem todos os mundos recebem uma configuração aconchegante como a da Terra. Alguns desafiam a própria definição de habitabilidade, e o telescópio espacial James Webb está nos permitindo ver esses lugares como nunca antes. Este planeta passou de um mero ponto em um mapa estelar para um mundo detalhado, com paisagens e possibilidades que ainda estamos tentando compreender. A ideia de chegar até lá ainda está muito no campo da ficção científica. Com a tecnologia atual, levaríamos milhares de anos para alcançar este mundo. Mas há ideias ambiciosas na mesa, como o projeto Breakthrough Starshot, que pretende enviar pequenas sondas movidas a laser para a Próxima Centauri em apenas algumas décadas. Imagine disparar uma pequena sonda pelo espaço a 1/5 da velocidade da luz. Se funcionar, poderíamos receber dados ainda em nossas vidas, um primeiro vislumbre de um mundo totalmente novo, logo além do nosso sistema solar. O sonho da viagem interestelar não é apenas sobre ciência, é sobre nós, é sobre as perguntas que nos movem desde que olhamos para as estrelas e nos perguntamos se estamos sozinhos. Este mundo pode não ser a segunda Terra perfeita. Na verdade, pode ser assustador, mas representa uma nova fronteira, um desafio, um mistério. E enquanto houver mistérios lá fora, a humanidade continuará buscando respostas. A descoberta deste planeta trouxe tanto esperança quanto questionamentos. O que seria necessário para sobreviver lá?
Como os humanos se adaptariam a extremos tão intensos? Imagine pousar em um planeta onde um lado é perpetuamente abrasado pelo calor de Próxima Centauri e o outro lado está congelado. A faixa estreita entre esses dois extremos, conhecida como a linha do Terminador, pode ser o único lugar onde as condições são minimamente habitáveis. A linha do Terminador seria um lugar de eterno crepúsculo, presa entre a luz ofuscante e a escuridão absoluta. É fascinante considerar como os organismos poderiam se adaptar a um espaço tão estreito de sobrevivência. A chave para sobreviver, caso a vida exista lá, provavelmente seria uma adaptação além de tudo o que já vimos. Micróbios poderiam se agarrar à linha do Terminador, aproveitando tanto o calor quanto o frio para sobreviver. A vida poderia se esconder profundamente no subsolo para escapar da radiação ou desenvolver algum tipo de mecanismo de proteção contra as intensas erupções solares. Estas são apenas especulações, é claro, mas destacam a extraordinária adaptabilidade que a vida poderia precisar para sobreviver. Mesmo que nunca encontremos vida lá, este planeta ainda é uma peça inestimável do quebra-cabeça cósmico. Ele nos ajuda a entender os limites da habitabilidade. O que torna um planeta habitável? É apenas a presença de água ou algo mais? Este mundo nos desafia a expandir nossa definição do que um planeta habitável pode ser. Ele nos força a pensar em ambientes radicalmente diferentes do nosso e em como a vida poderia prosperar lá, apesar das adversidades. Próxima B pode ser extrema, mas ainda há esperança para a vida. Vamos descobrir por que este mundo distante nos intriga tanto. Um vislumbre de esperança para a vida alienígena. A zona habitável de Próxima Centauri está muito mais próxima de sua estrela do que a zona habitável do Sol está da nossa. Isso significa que o planeta, apesar de estar tão perto de sua estrela, está em uma posição onde a água líquida poderia, teoricamente, existir. É um equilíbrio precário, perto o suficiente para obter o calor necessário para a água líquida, mas não tão perto a ponto de o planeta ser completamente torrado. Esse equilíbrio é parte do que o torna tão intrigante. É um planeta que parece oscilar à beira da habitabilidade, o que o transforma em um alvo emocionante para estudo. Os dados coletados pelo telescópio espacial James Webb também podem nos ajudar a aprender mais sobre as condições da superfície. Existe água líquida? Há sinais de química complexa que possam indicar a presença de vida? Essas são as perguntas que os cientistas estão ansiosos para responder. Mesmo que as respostas sejam não, isso não significa que este mundo não vale a pena ser estudado. Cada pedaço de informação que reunimos sobre este planeta ajuda a refinar nosso entendimento de como os planetas se formam, evoluem e do que realmente torna um mundo habitável. O potencial para a vida não se trata apenas de micróbios agarrados a uma estreita faixa de penumbra, também envolve a resiliência da própria vida. A vida, como a conhecemos, tem uma maneira de se adaptar a ambientes extremos. Na Terra, encontramos organismos vivendo em fontes termais ferventes nas profundezas congeladas da Antártica e até mesmo nas ruínas radioativas de Chernobyl. Se a vida pode se adaptar a esses extremos, quem pode dizer que não encontraria uma maneira de sobreviver neste planeta distante? Os desafios são imensos, desde a vasta distância até as condições extremas no próprio planeta, mas isso não impediu as pessoas de sonhar. Projetos como o Breakthrough Starshot estão explorando maneiras de tornar a viagem interestelar uma realidade. A ideia é usar lasers potentes para impulsionar pequenas sondas a uma fração significativa da velocidade da luz, permitindo que alcancem Próxima Centauri em apenas algumas décadas. Essas sondas poderiam tirar fotos, coletar dados e enviá-los de volta à Terra, nos dando nosso primeiro vislumbre de um exoplaneta em outro sistema estelar. Se o Breakthrough Starshot ou um projeto semelhante tiver sucesso, será uma conquista monumental. Pela primeira vez, seríamos capazes de explorar outro sistema estelar, não apenas com telescópios, mas com espaçonaves reais. Os dados que poderíamos coletar poderiam mudar nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele. Mesmo que não encontremos vida, o simples ato de explorar outro mundo é um testemunho da curiosidade e engenhosidade humanas. A jornada para este mundo distante ainda está longe, mas os passos que estamos dando agora estão lançando as bases para a exploração futura. O telescópio espacial.
James Webb está nos dando uma imagem mais clara do que está lá fora, e projetos como o Breakthrough Starshot estão expandindo os limites do que é possível. É um momento emocionante para a exploração espacial, e este planeta está no centro dessa empolgação. Este planeta é mais do que apenas um lugar distante, é um símbolo do nosso desejo de explorar, de entender e de ultrapassar os limites do que sabemos. É um lembrete de que ainda há muito a ser descoberto e que o universo está cheio de surpresas. Quer encontremos vida ou não, a jornada de exploração vale a pena. É uma jornada que nos leva além do nosso próprio mundo e para a vasta e inexplorada expansão do cosmos. À medida que aprendemos mais sobre ele, podemos encontrar respostas para algumas das nossas maiores perguntas ou podemos descobrir ainda mais mistérios para resolver. De qualquer forma, ele capturou nossa imaginação e continuará a nos inspirar enquanto olhamos para as estrelas e sonhamos com o que pode estar lá fora. A vida neste mundo distante pode ser improvável, mas a busca para descobrir é uma das mais emocionantes do nosso tempo. Isso nos desafia a pensar além do nosso planeta, a considerar as possibilidades de vida no universo e a ultrapassar os limites da nossa tecnologia e compreensão. Este mundo pode ser um lugar hostil e implacável, mas também é um farol de esperança, um sinal de que ainda há muito mais para explorar e que o universo é muito maior, mais estranho e mais maravilhoso do que podemos imaginar. Entre esses dois extremos, há uma faixa estreita chamada Zona Terminadora, onde a luz e a escuridão se encontram em um crepúsculo constante. Esse é o local de que todos falam, onde as condições podem não ser nem muito quentes nem muito frias, onde as condições podem ser ideais para algo viver. A ideia de que a vida poderia estar se desenvolvendo nessa estreita faixa de crepúsculo é fascinante, se não um pouco estranha. Não se trata de uma floresta tropical exuberante ou de um oceano interminável. É uma faixa fina, uma linha literal, onde as temperaturas podem ser amenas o suficiente para que a água líquida exista. Imagine a vida comprimida nessa zona de fronteira, com o sol escaldante de um lado e o frio negro como breu do outro. O simples pensamento é ao mesmo tempo emocionante e meio aterrador. Mas antes de nos empolgarmos demais sonhando com pequenos alienígenas verdes prosperando no crepúsculo, vamos dar uma olhada mais realista no que este mundo está realmente enfrentando. Para começar, sua estrela, Próxima Centauri, não é nenhum gigante gentil. É uma anã vermelha, o que significa que é muito mais fria e menor que o nosso Sol, mas isso não significa que seja calma. Esta estrela é conhecida por seu temperamento intenso, lançando poderosas erupções de radiação que a tornam tudo, menos acolhedora. Essas erupções estelares poderiam facilmente tirar a atmosfera de um planeta ou bombardear sua superfície com radiação suficiente para tornar a vida quase impossível. Portanto, qualquer vida potencial que sobrevivesse na zona de crepúsculo precisaria ser incrivelmente resiliente. Estamos falando de sobreviver a um desastre nuclear. A estreita zona de crepúsculo de Próxima B pode ser a chave para a sobrevivência. Será que a vida pode existir nessa fina faixa de equilíbrio? Mistério da zona terminadora de Próxima B. Micro-organismos podem sobreviver em zonas radioativas e criaturas bizarras prosperam nas profundezas do oceano onde a luz do sol nunca chega. Talvez, só talvez, este distante mundo possa abrigar organismos extremófilos semelhantes, organismos que desafiam as condições extremas. Quem sabe, a vida, se existir, pode ser algo completamente diferente de tudo o que conhecemos, adaptando-se a uma química alienígena que não segue nossas regras familiares. Para descobrir se este mundo estranho poderia realmente abrigar vida, os cientistas estão direcionando suas esperanças e telescópios para ele. Quando este planeta passa em frente à sua estrela, parte da luz filtra através da atmosfera, se é que ele possui uma. Esse é o momento de capturar algumas pistas sobre quais químicos estão presentes. Há oxigênio, metano, vapor d'água? Essas são as coisas que podem apontar para a vida ou, pelo menos, nos dar uma razão para investigar mais a fundo. Mas, novamente, detectar esses elementos não garantiria que algo esteja vivo lá. Apenas uma dica intrigante. Além dos telescópios, existem planos ainda mais ambiciosos sobre a mesa. Se tudo correr perfeitamente, poderíamos ter uma visão mais próxima desse mundo dentro de algumas décadas. O pensamento de ver imagens reais daquela faixa de crepúsculo, de descobrir se há algo ali se agarrando à vida entre os extremos, é simplesmente impressionante. Toda a situação não se resume apenas a descobrir se estamos sozinhos no universo, embora essa seja, sem dúvida,
ainda uma parte importante. Trata-se também de nos fazer repensar o que significa um planeta ser habitável. Por muito tempo, os cientistas assumiram que a vida precisava de condições semelhantes às da Terra. Uma temperatura estável, muita água líquida e uma atmosfera amigável. Este mundo desafia tudo isso. Este não é um confortável Terra 2.0. É um planeta que está metade queimando, metade congelando, com uma estrela pronta para atacar a qualquer momento. Se a vida pode existir lá, mesmo em uma faixa fina de crepúsculo, isso significa que precisamos ampliar nossa ideia do que é possível. Talvez planetas que já descartamos por parecerem muito duros mereçam uma segunda olhada. O telescópio espacial James Webb está apenas começando e vai ser necessário muito mais observação para sequer termos uma noção se este planeta poderia sustentar vida. Mesmo que encontremos sinais de um ambiente potencialmente habitável, isso ainda não é uma prova. Precisaríamos detectar algo realmente específico, como marcadores inconfundíveis de atividade biológica, para afirmar com confiança que pode haver vida ali. O caminho à frente é longo, mas cada pequena descoberta nos aproxima mais. A história deste planeta distante é tanto sobre nós quanto sobre o próprio planeta. É uma história de curiosidade, de ultrapassar limites e de recusar respostas fáceis. O fato de estarmos até considerando a possibilidade de vida em um planeta tão extremo fala sobre a resiliência da vida em si e sobre nossa própria determinação em entender o universo. Talvez este mundo esteja repleto de pequenos micróbios resistentes na faixa de crepúsculo, ou talvez seja um mundo desolado, com nada além de rochas e gelo. De qualquer forma, a jornada para descobrir isso está nos ensinando algo sobre o potencial do universo e sobre nossa própria capacidade de explorar o desconhecido. À medida que continuamos a observar através de nossos telescópios, enviar sondas e sonhar com as estrelas, este mundo é um lembrete de quanto ainda temos a aprender. É um planeta de contradições, queimando e congelando, luz e escuridão, mas dentro dessas contradições existe um mistério que vale a pena desvendar. Quer encontremos vida ou não, a busca em si está expandindo nossa compreensão do que significa fazer parte deste vasto e estranho cosmos. E talvez, só talvez, um dia saberemos se há algo lá fora, se agarrando a essa estreita faixa de crepúsculo, provando mais uma vez que a vida, em todas as suas formas, pode ser muito mais estranha e adaptável do que jamais imaginamos. A possibilidade de que este mundo cruel e de faces duplas possa abrigar vida não está completamente fora de alcance. Já vimos exemplos aqui na Terra, de bactérias prosperando em fontes termais ácidas a criaturas sobrevivendo a quilômetros abaixo da superfície do oceano. Este mundo distante pega esse conceito e o amplifica 1000 vezes. A zona terminadora, aquela faixa estreita entre o dia escaldante e a noite congelante, é onde a esperança reside. Não é uma terra verdejante e exuberante ou um oásis pitoresco, mas pode ser um refúgio, uma área de equilíbrio delicado onde a água pode fluir e a vida pode resistir. Se a vida existir lá, será uma história de resiliência como nunca vimos. Será uma vida que desafia nossas expectativas, mostrando-nos que a natureza é capaz de muito mais do que imaginamos. E se este planeta acabar sendo estéril, desprovido até dos menores micróbios, ainda assim não será um esforço em vão. Aprenderemos sobre os limites da habitabilidade, os desafios que mundos como este enfrentam e o que realmente é necessário para que a vida se enraize e prospere. Esse conhecimento nos ajudará a refinar nossa busca por outros planetas habitáveis, ensinando-nos onde procurar e o que esperar. A zona terminadora deste mundo distante também pode nos dar uma ideia de como seria a futura colonização humana. Imagine tentar estabelecer uma colônia em um mundo onde apenas uma faixa estreita é habitável. Seria necessário um nível de engenharia que nunca tentamos, com tecnologias projetadas para proteger contra radiação, colher recursos e criar condições de vida sustentáveis em um ambiente que está constantemente à beira. Este pode ser o maior desafio da humanidade: aprender não apenas a sobreviver, mas a prosperar em um mundo alienígena. O estudo deste planeta vai nos ensinar muito sobre o que significa estar vivo e o que é necessário para sobreviver. Quer encontremos um ecossistema próspero ou uma rocha estéril, as lições aprendidas serão inestimáveis. Este mundo vai expandir os limites da ciência, desafiar nossas preconcepções e, se tivermos sorte, talvez até nos mostre que não estamos sozinhos no universo. A empolgação em torno deste mundo não se resume apenas à descoberta científica. É sobre inspiração. Trata-se de ousar fazer grandes perguntas e partir em busca das respostas. Não importa quão difíceis sejam de
descobrir. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quão resiliente a vida pode ser. Seja se escondendo em uma faixa de crepúsculo em um planeta distante ou prosperando nas profundezas dos oceanos da Terra, a vida é tenaz. E isso nos dá esperança. Esperança de que até nos lugares mais áridos, algo extraordinário pode estar esperando para ser descoberto. Será que a vida poderia sobreviver na zona de crepúsculo de Próxima B, equilibrando-se entre o calor escaldante e a escuridão gelada? Deixe-me saber seus pensamentos abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais.